Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. A AB Rio possui a melhor equipe e melhores soluções omnichannel para compartilhamento de centrais de atendimento, exclusivo para o segmento de táxi no Brasil. Consulte nosso site abrio.com.br. Vamos falar sobre o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, que trata sobre superar obstáculos, realizar ambições e atrair o sucesso. Ao longo de todo o livro, o autor menciona o segredo de ganhar dinheiro revelado por Andrew Carnegie e testado por milhares de pessoas. A ideia de Carnegie era que a fórmula mágica fosse colocada ao alcance das pessoas que não dispõem do tempo necessário para descobrir como se ganha dinheiro. Então, o autor apresenta 13 passos que levarão vocês em direção à riqueza. Essas pessoas aplicaram o segredo em seu benefício próprio. Algumas conquistaram fortunas, outras criaram harmonia em seus lares. Se vocês estiverem prontos para colocá-lo em prática, reconhecerão o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que aqueles que o adquirem e o empregam se descobrem arrastados em direção ao sucesso. Este livro convencerá vocês de que a riqueza não está além do seu alcance. Vocês ainda podem ser o que desejam. Dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem ser de todos que estão preparados e decididos a receber tais bênçãos. Segundo o autor, ao longo do livro, o segredo se colocará diante de quem estiver pronto para recebê-lo. Essas pessoas aprenderão o que fazer, como fazer e receberão estímulo para começar. Guardem a seguinte sugestão: toda a realização, toda a riqueza ganha tem seu início em uma ideia. Pensamentos são coisas bem poderosas quando se unem a propósitos definidos, persistência e um ardente desejo de serem traduzidos em riquezas ou outros objetos materiais. Edwin Burns descobriu que os homens realmente pensam e enriquecem. Sua descoberta veio aos poucos, com seu desejo de se tornar sócio do grande Edison. Inicialmente, ele não se achava em condições de agir, mas, como seu desejo era fora do comum, ele foi até o laboratório de Edison e disse que queria fazer negócios com o inventor. Anos mais tarde, Edison afirmou que Edwin transmitia a impressão de que estava decidido a conseguir o que buscava. Deu uma oportunidade ao perceber que não arredaria o pé enquanto não tivesse êxito. Então, conseguiu um trabalho, não como sócio, mas estava decidido a perseverar até conseguir o que procurava. A oportunidade chegou de uma forma diferente do esperado. A oportunidade costuma entrar disfarçada, por vezes como uma derrota temporária. Por isso, muitos deixam de reconhecê-la. Edison tinha aperfeiçoado um novo invento que não entusiasmou os vendedores, pois achavam que seria difícil de vender. Burns sabia que podia vender a máquina e ganhou uma chance. Ele conseguiu e conquistou um contrato de distribuição de vendas de âmbito nacional. Burns pensou em uma sociedade com o grande Edison. Pensou em uma fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo. Mas, antes que o sucesso chegue, as pessoas encontrarão muitas derrotas temporárias e até algum fracasso. A coisa mais fácil é desistir, e muitos fazem isso. Então, o que acontece ao homem que não possui tempo nem vontade de estudar o fracasso em busca do conhecimento que pode conduzir ao sucesso? Onde e como aprender a arte de converter a derrota em trampolins para oportunidades? As respostas destas perguntas exigiram a descrição de 13 princípios, mas as respostas também podem ser encontradas em suas próprias mentes por meio de ideias, planos ou propósitos. Uma ideia sensata é tudo o que precisamos para alcançar o sucesso. E os princípios descritos neste livro contêm os meios e modos de criar ideias úteis. Quando vocês começarem a pensar e a enriquecer, observarão que a riqueza começa com um estado de espírito
com decisão e propósito. Vocês devem estar interessados em saber como se adquire o estado de espírito que atrai riquezas. Assim que dominarem os princípios desta filosofia, o estado financeiro começará a melhorar. O objetivo deste livro é ajudar os que procuram aprender a arte de mudar suas atitudes. Vamos falar agora sobre o passo número 1, que é o desejo. Quando Burns decidiu aparecer no escritório de Edison, parecia um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Ele se via na presença de Edison, se ouvia pedindo uma oportunidade de concretizar a obsessão de sua vida, seu desejo ardente de ser sócio do grande inventor. Era um desejo definido que transcendia a tudo. Anos depois, seu desejo virou realidade e ele fazia negócios com seu ídolo. Colocou toda a sua energia, força de vontade e esforço no seu objetivo e foi bem-sucedido. Burns criou um plano para atingir seu propósito e em momento algum pensou que não conseguiria. O autor nos traz 6 passos que transformam os desejos em ouro. O primeiro é fixar em seu espírito a quantia exata de dinheiro que desejam. Sejam positivos quanto à quantia. Depois, determinem exatamente o que pretendem dar em retribuição pelo dinheiro que desejam. Em seguida, estabeleçam uma data definida de quando pretendem possuir o dinheiro que desejam e criem um plano definido para levar a cabo esse desejo. Comecem já a colocá-lo em ação. Escrevam uma declaração clara da quantidade de dinheiro que pretendem ter. Fixem o limite de tempo para sua aquisição. Estabeleçam o que darão em troca e descrevam o plano para acumulá-lo. Por fim, leiam essas declarações em voz alta 2 vezes por dia. Ao lê-la, vejam, sintam e acreditem-se já de posse do dinheiro. O objetivo é querer o dinheiro e estar tão resolvido a obtê-lo que vocês se convencem de que conseguirão. Esses 6 passos foram ensinados por Andrew Carnegie, que começou como um operário e conquistou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Esses passos não exigem trabalho árduo, mas vocês devem arder de desejo e realmente acreditar que possuirão essa riqueza. Nessa corrida de riquezas, o autor explica que devemos saber que este mundo exige novas ideias, novos líderes e novas maneiras de fazer as coisas. No fundo dessa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir qualidades para vencer. São elas: propósito definido, conhecimento do que se quer e desejo ardente de possuí-lo. Os verdadeiros líderes do mundo sempre foram pessoas que dominaram e empregaram as forças da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as em todos os tipos de utilidades que tornam a vida mais agradável. Para conseguir os grandes prêmios, é preciso captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que tem de valioso. Então, se vocês acreditam, vão em frente. O desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve partir o sonhador. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. O autor apresenta a história de seu filho. Quando ele nasceu, os médicos disseram que poderia ser surdo e mudo para o resto da vida, mas Hill sabia que devia existir um meio para reverter isso. Ele desejava mais do que tudo que seu filho não fosse um surdo mudo. Então, decidiu que quando a criança tivesse idade suficiente para cooperar, encheria sua mente com o desejo ardente de ouvir. Dessa forma, a natureza se incumbiria de transformar isso em realidade. Com o passar dos anos, os pais descobriram que o pequeno ouvia vagamente certos sons. Isso era tudo o que precisavam saber para se convencerem de que poderia desenvolver maior capacidade de audição. Um tempo depois, o autor comprou um fonógrafo e, quando a criança ouviu a música, entrou em êxtase. O significado desse hábito se tornou claro anos depois, quando se ouviu falar do princípio da condução do som através dos ossos. Então, percebendo que o filho podia ouvir perfeitamente o som de sua voz quando ele falava tocando os lábios no osso mastoide, Hill começou a transferir à sua mente o desejo de ouvir e falar. Aos 7 anos,
o menino demonstrou a primeira evidência de que o método de programação da mente estava produzindo resultados. Durante meses, implorou para vender jornais, mas a mãe não permitiu. Então, decidiu fazer as coisas com as próprias mãos. Pegou 6 centavos emprestados, investiu em jornais e os vendeu, reinvestindo o capital. Teve um lucro de mais de 40 centavos. Naquela noite, sua mãe chorou e o pai riu, pois sabia que sua tentativa de implantar na mente da criança uma atitude de fé em si mesmo obtivera sucesso. Quando estava no colegial, o menino ganhou um aparelho elétrico de audição e, como num passe de mágica, o desejo de toda a sua vida se tornou realidade. Pela primeira vez na vida, pôde ouvir claramente. Tomado por alegria, enviou uma carta ao fabricante contando sua experiência e foi chamado para ir a Nova York. Então, uma inspiração passou pela sua mente. Foi esse impulso do pensamento que converteu o mal que o afligia em qualidade destinada a trazer retorno financeiro e em felicidade. Lhe ocorreu que poderia ser útil a milhões de surdos que passam a vida sem os benefícios dos aparelhos de surdez, contando a história do seu mundo transformado. Ele então criou meios de se comunicar com essas pessoas e compartilhar o que descobriu. Ao apresentar um plano para a companhia, ganhou um trabalho. Para o autor, o filho teria sido surdo ou mudo por toda a vida se a família não tivesse conseguido formar sua mente como fizeram. De acordo com ele, não existe nada que a crença aliada ao desejo ardente não possa tornar real. E essas qualidades estão à disposição de qualquer pessoa. O desejo não reconhece palavras como impossível. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. O passo número 2 é ter fé e confiança. A fé é o químico-chefe da mente. Quando se une ao pensamento, o subconsciente apanha a vibração, traduzindo no seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas ao subconsciente através da autossugestão. Isso é muito importante na transformação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Devemos convencer o subconsciente de que acreditamos que receberemos o que desejamos. Isso agirá sobre nossas crenças, de modo que o subconsciente desenvolverá em forma de fé, seguida de planos definidos para procurarmos aquilo que desejamos. Qualquer impulso do pensamento que se transmite repetidamente ao subconsciente é aceito e operado por ele, que começa a traduzir o impulso para o seu equivalente físico. Há milhões de pessoas que se creem condenadas à pobreza ou fracasso por uma força que acreditam não ter controle. São os criadores de sua própria má sorte. Por conta dessa crença negativa que, apanhada pelo subconsciente, é traduzida para o seu equivalente físico. O autor explica que podemos nos beneficiar ao transmitir ao subconsciente qualquer desejo que quisermos. Basta darmos uma ordem com fé. A fé dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. É o ponto de partida de todo acúmulo de riquezas. Voltando a falar de autossugestão, é fato que acreditamos no que quer que repetimos a nós mesmos, seja verdade ou mentira. As pessoas são o que são pelos pensamentos dominantes que permitem suas mentes abrigarem pensamentos que constituem as forças motivadoras, que dirigem e controlam cada movimento. Por isso, precisamos redigir a declaração dos nossos principais propósitos, confiá-los à memória e repeti-los todos os dias. Agora, o autor cita 5 passos para a autoconfiança. O primeiro é saber que vocês têm capacidade de atingir seus propósitos e, para isso, devem exigir de si mesmos uma ação persistente e contínua para sua realização. O segundo é compreender que os pensamentos dominantes da mente se reproduzirão em ação externa, se transformando em realidade. Portanto, é preciso concentrar os pensamentos 30 minutos por dia na tarefa de pensar quem são as pessoas que pretendem se tornar, criando uma imagem clara na mente.
O terceiro é saber que qualquer desejo mantido na mente com persistência procurará no futuro se expressar através de meios práticos para atingir o objetivo existente por trás do desejo. Então, é necessário devotar 10 minutos por dia para exigir de si mesmos o desenvolvimento da autoconfiança. O quarto passo é anotar uma descrição do seu principal objetivo na vida e jamais parar de tentar. Por fim, todos devem entender que nenhuma riqueza pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade. Hill explica ainda que o subconsciente não distingue entre impulsos de pensamentos construtivos. Desta forma, traduz em realidade o pensamento atormentado de medo com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Dessa forma, a lei da autossugestão pode levar à paz e à prosperidade, ou ao vale da amargura e do fracasso. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. O terceiro passo em direção à riqueza é a autossugestão. Esse é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados que alcançam a mente através dos 5 sentidos. É um instrumento de comunicações entre a parte da mente em que tem lugar o pensamento consciente e a que serve como ponto de ação do subconsciente. Através dos pensamentos dominantes que permitimos que permaneçam no consciente, o princípio da autossugestão alcança o subconsciente, influenciando-o com tais pensamentos. Mas, para isso, é preciso que esses pensamentos sejam emocionalizados com fé. A capacidade de vocês de usarem o princípio da autossugestão dependerá, em grande parte, da capacidade de se concentrarem em um desejo, até que se torne obsessão. Agora chegou a hora de colocar o seu subconsciente para trabalhar. Vão a algum lugar tranquilo, onde não serão perturbados ou interrompidos. Fechem os olhos e repitam em voz alta a declaração escrita da quantidade de dinheiro que pretendem acumular, o limite de tempo e uma descrição do serviço ou mercadoria que desejam dar em troca. Depois, vejam-se já de posse do dinheiro. Repitam o programa noite e dia até poderem ver na imaginação o dinheiro que pretendem acumular. Depois, coloquem uma cópia por escrito da declaração onde possam vê-la noite e dia e leiam-a antes de dormir, assim como ao levantar, até decorá-la. Ao seguirem estas instruções, lembrem-se que vocês estão aplicando o princípio da autossugestão com o propósito de dar ordens ao subconsciente. Lembrem-se também que o subconsciente agirá de acordo com essas instruções se forem emocionalizadas e dadas com sentimento. A fé é a emoção mais forte e mais produtiva. Para resumir, a verdadeira façanha de transmudar desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como instrumento pelo qual se pode alcançar e influenciar o subconsciente. Os outros princípios são meros instrumentos com os quais se aplica a autossugestão. Chegamos ao quarto passo, que é o conhecimento especializado. O conhecimento não atrai dinheiro a não ser que seja organizado e inteligentemente dirigido através de planos de ação práticos, com o objetivo de acumular dinheiro. A falta de compreensão desse fato tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas que acreditam falsamente que conhecimento é poder. Mas conhecimento é apenas poder em potencial. Só se torna poder quando for organizado em planos de ação. Vamos a um exemplo. Muitos cometem o erro de achar que porque Henry Ford teve pouca instrução, não era um homem instruído. O homem educado nem sempre é o que tem abundância de conhecimentos gerais ou especializados. O homem educado é aquele que desenvolveu as faculdades da mente de tal modo que poderá adquirir o que deseja, sem violar os direitos alheios. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal chamou Ford de pacifista ignorante e foi processado por difamação. Os advogados chamaram Ford para depor. Fizeram muitas perguntas para provar que, apesar de possuir conhecimento especializado de fabricação de automóveis, era um ignorante. Após uma pergunta ofensiva,
Ford disse que tem em sua mesa uma fileira de botões que acionam pessoas que podem responder a qualquer pergunta. Dessa forma, continuou questionando por que iria encher a cabeça com conhecimentos gerais se tem uma equipe capaz de fornecer qualquer conhecimento. O advogado ficou desconcertado. Todo homem que sabe onde encontrar o conhecimento de que necessita e sabe organizar esse conhecimento em planos de ação é um instruído. Henry Ford tinha em seu poder todo o conhecimento especializado de que necessitava para capacitá-lo a se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Não era essencial que ele tivesse os conhecimentos em sua própria mente. Antes de ter certeza da sua capacidade de transformar desejo em dinheiro, vocês precisam de conhecimentos especializados sobre o serviço ou mercadoria que pretendem oferecer em troca. Mas, como dito, esses conhecimentos não precisam estar na posse da pessoa que acumula a fortuna. Quem sabe organizar e dirigir um grupo de homens de mente superior, possuidores do conhecimento necessário na acumulação de dinheiro, é tão instruído quanto qualquer um do grupo. Antes de mais nada, resolvam o tipo de conhecimento especializado que precisam e o fim para o qual é necessário. O passo seguinte exige que vocês tenham informações precisas sobre fontes de conhecimento fidedignas. As mais importantes são a experiência e educação próprias, a experiência e educação acessíveis através da cooperação de outros, as universidades, bibliotecas públicas e cursos especiais de treinamento. Ao ser adquirido, o conhecimento precisa ser organizado e aplicado para um objetivo definido. Então, foquem na especialização. Os candidatos que se especializaram em algum campo são os mais procurados por companhias para colocações. Vamos a um exemplo. O vendedor de uma mercearia ficou desempregado e fez um curso especial de contabilidade para trabalhar por conta própria. Ele fez contratos com pequenos comerciantes por uma quantia mensal modesta. Logo, precisou organizar um escritório portátil com as mais modernas máquinas. Depois de um tempo, conquistou uma frota de escritórios de contabilidade sobre rodas e emprega muitos funcionários, oferecendo o melhor serviço de contabilidade por baixo custo. Conhecimento especializado mais imaginação foram os ingredientes usados nesse negócio de muito sucesso. Inicialmente, o vendedor não sabia como transformar essa ideia em dinheiro. Então, uma jovem preparou um folheto atraente descrevendo as vantagens do novo sistema de contabilidade. Milhares de pessoas precisam dos serviços de um especialista em mercados, capaz de preparar um livrinho atraente para usar na oferta de serviços. A ideia nasceu para sanar uma emergência, mas não parou ao servir uma só pessoa. A jovem vislumbrou a criação de uma nova profissão. Ela decidiu ajudar o filho que havia acabado de terminar os estudos e criou um plano com o melhor tipo de oferta de serviços pessoais que o autor já viu. O livro contava das habilidades do filho, sua instrução, experiências pessoais e vários outros dados. Ela fez o filho fazer várias pesquisas na biblioteca e nos concorrentes de onde queria trabalhar para obter informações vitais para a formação do seu plano de ação. Tudo isso ajudou o jovem a conseguir o emprego que procurava na primeira entrevista, por um bom salário. Isso fez com que ele cortasse anos de carreira até chegar àquela posição. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. O passo número 5 é a imaginação. Ela é a oficina em que se moldam os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem molde, forma e ação através do auxílio da faculdade imaginativa. Disse que o homem pode criar tudo o que imagina. A única limitação está no desenvolvimento e uso que se faz da imaginação. O homem ainda não atingiu o ápice do desenvolvimento no uso da faculdade imaginativa, que funciona de duas maneiras. A primeira é a imaginação sintética, que arruma os velhos conceitos em novas combinações. Ela nada cria, só trabalha com o material da experiência com que é alimentada. É a faculdade mais usada pelo inventor. A segunda é a imaginação criadora, pela qual a mente finita do homem tem comunicação direta com a inteligência infinita. É por ela que se recebe inspirações e através dela que as novas ideias são transmitidas. Também é através dela que podemos nos comunicar com o subconsciente dos outros. Grandes líderes desenvolveram a faculdade da imaginação criadora.
Essas faculdades podem se tornar mais alertas conforme o uso. Centralizem suas ações no desenvolvimento da imaginação sintética, porque a usará com mais frequência no processo de converter desejo em dinheiro. A transformação do impulso do desejo em realidade exige um plano que deve ser formado com o auxílio da imaginação. As ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Elas são produtos da imaginação. Vamos examinar alguns exemplos com a esperança de que nos tragam informações definidas. Um velho médico foi à cidade e se encontrou com um jovem caixeiro. Eles conversaram até que o médico pegou um tacho grande e uma pá de madeira e os colocou no fundo da loja. O caixeiro deu ao médico $500 e recebeu uma fórmula mágica. Essas palavras mágicas eram necessárias para fazer o tacho ferver, mas nenhum dos dois sabia que fortunas estavam destinadas a sair do tacho. O que o caixeiro comprou foi uma ideia. As coisas começaram a dar certo após ele adicionar um novo ingrediente às instruções. Essa ideia rendeu vastas fortunas para pessoas de todo o mundo que distribuem conteúdo do tacho para milhões de outras pessoas. O grande império de riquezas da Coca-Cola nasceu de uma única ideia e da imaginação de um caixeiro. Essa história prova que onde há vontade, há um caminho. A ideia que deu grandes oportunidades para o nosso autor surgiu de Andrew Carnegie. Ele plantou a ideia de organizar os princípios da realização de uma filosofia de sucesso. Milhares de pessoas aproveitaram as descobertas feitas em 25 anos de pesquisas e inúmeras fortunas foram acumuladas. O desejo de Hill de fazer isso dar certo era tão grande que sobreviveu às derrotas temporárias e críticas. As ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder do que os cérebros físicos que as originam. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. Vamos ao 6º passo: o planejamento organizado. Chegou a hora de aprenderem as instruções para a realização de planos práticos. Primeiro, unir-se-á um grupo para a execução do plano, fazendo uso do princípio da mente superior que trata de aproveitar o conhecimento de várias pessoas para conquistar seus objetivos. Pensem nas vantagens adequadas que vocês podem oferecer a esse grupo em troca da cooperação. Encontrem seus parceiros com frequência para aperfeiçoarem os planos até que se tornem impecáveis. Mantenham a harmonia perfeita entre o grupo. O segredo do sucesso é ter os benefícios da experiência, instrução, capacidade e imaginação de outras mentes. Agora, se o primeiro plano não der certo, troque-o por outro e faça isso até funcionar. A maioria das pessoas fracassa por falta de persistência. Lembre-se, ninguém é derrotado enquanto não desiste. Não esperem acumular uma fortuna sem passar pela derrota temporária. O planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riquezas. Há 2 tipos de pessoas no mundo, os líderes e os seguidores. Resolvam o que vocês serão, pois a diferença de compensações é grande. Se decidirem serem líderes, prestem atenção nos 11 segredos da liderança. São eles: coragem inabalável, autocontrole, agudo senso de justiça, decisão definida, planos definidos, o hábito de fazer mais do que aquilo pelo qual foi pago, personalidade agradável, simpatia e compreensão, domínio do pormenor, disposição para assumir responsabilidades e cooperação. O homem que fizer desses 11 princípios a base de sua liderança encontrarão muitas oportunidades, mas, para ter sucesso, os líderes não podem ter inabilidade em organizar pormenores, má vontade em fazer serviços humildes, expectativa de pagamento pelo que sabem em vez do que fazem, medo da competição dos seguidores, falta de imaginação, egoísmo, intemperança, deslealdade, ênfase da autoridade da liderança e ênfase do título.
Essas são as causas mais comuns de fracasso. A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam e falham. Em sua análise, o autor separou 31 razões principais para o fracasso. Enquanto listamos todas essas razões, fiquem atentos para identificarem quais dessas estão entre vocês e o sucesso. São elas: carga hereditária desfavorável, falta de um propósito bem definido, falta de ambição de aspirar acima da mediocridade, instrução insuficiente, falta de autodisciplina, má saúde, influências desfavoráveis do meio durante a infância, procrastinação, falta de persistência, personalidade negativa, falta de controle do impulso sexual, desejo descontrolado por ganhar algo de graça, falta de poder de decisão definido, um ou mais dos 6 temores básicos, escolha errada do cônjuge, excesso de cautela, escolha errada dos sócios comerciais, superstição e preconceito, escolha errada de vocação, falta de concentração de esforço, hábito dos gastos indiscriminados, falta de entusiasmo, intolerância, intemperança, inabilidade de cooperar com outros, posse de poder não adquirido por esforço próprio, desonestidade intencional, egoísmo e vaidade, adivinhar em vez de pensar, falta de capital e outras causas que vocês já tenham sofrido e não estejam presentes na lista. Para a negociação de serviços pessoais, é essencial que vocês conheçam todas as suas fraquezas para que possam superá-las ou eliminá-las. Também devem conhecer seus pontos fortes para que possam chamar a atenção para eles. Só é possível se conhecer através de uma análise precisa. Ela deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes, mas também pode revelar se houve retrocesso. É preciso colocar nas resoluções do ano novo os progressos que devem ser feitos. Então, tomem suas decisões, escolham o que querem, criem planos e os coloquem em ação com persistência. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. O passo número 7 é a decisão. Uma análise de centenas de pessoas que acumularam fortunas revelou que todos tinham o hábito de chegar a decisões rapidamente e de mudá-las devagar se necessário. Já as pessoas que não conseguem acumular dinheiro costumam chegar às decisões vagarosamente, mudando-as com rapidez e frequência. Essas pessoas são facilmente influenciadas pelas opiniões dos outros. Todos têm um conjunto de opiniões pronto a soltar em quem quer que as aceitem. Se vocês deixarem se influenciar por opiniões ao chegar às decisões, não terão êxito em nenhuma empresa. Muito menos transformarão desejo em dinheiro. Aqueles que são influenciados pela opinião dos outros não têm desejo próprio. Usem suas metas para chegarem às suas próprias decisões. Uma delas, inclusive, deve ser conservar a boca fechada e os olhos e ouvidos abertos para não serem passados para trás. O valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-las. No dia 4 de julho de 1776, os americanos tomaram uma de suas maiores decisões. Assinaram um documento que podia libertá-los ou mandá-los à forca. Poucos compreendem a coragem que esse momento exigiu. Chega a ser uma tragédia que os historiadores não se refiram ao poder irresistível que deu origem e liberdade à nação.
O autor diz que é uma tragédia porque se trata do mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que supera as dificuldades da vida e força a pegar o tributo exigido. A história começa com um incidente. 6 anos antes, soldados britânicos patrulhavam as ruas ameaçando os cidadãos com suas presenças. Os colonos começaram a mostrar ressentimento atirando pedras. Começou uma batalha que terminou com muitos mortos e feridos. Após o incidente, a Assembleia Provincial, formada pelos colonos, marcou uma sessão para tomar uma ação decisiva. John Hancock e Samuel Adams falaram com coragem e declararam que era preciso dar um passo que expulsasse os soldados de Boston. Essa decisão exigiu fé e coragem, mas libertou o povo. Adams teve que visitar o governador da província e exigir a retirada das tropas. A exigência foi satisfeita, mas o incidente não terminou aí. Adams e Richard Lee trocaram correspondências compartilhando seus temores e esperanças, até que o primeiro teve a ideia de trocar as cartas entre as 13 colônias para unir forças. 2 anos depois, Adams apresentou à Assembleia uma moção sugerindo que se estabelecesse uma comissão de correspondência entre as colônias. Era o início da organização do vasto poder destinado a dar liberdade a todos. Foi organizado, então, um grupo de mente superior, mas nada de bom foi realizado, já que nenhum grupo uniu suas mentes e corações para chegar a uma decisão final contra os ingleses. A coroa britânica enviou um mensageiro até Adams para tentar paralisar sua oposição por medo. Tentou oferecer promessas de suborno e até o ameaçar. Adams precisava escolher entre 2 decisões com urgência, então optou por não abandonar a causa do seu país. O governador Cage ficou furioso e decidiu perdoar a todos que decidissem desistir da luta, com exceção de Adams e Hancock. A dupla convocou uma reunião para organizar um congresso de colonos. Enquanto seus seguidores estavam com dúvidas, Adams e Hancock eram imunes ao medo e cegos à possibilidade de fracasso. Então, os outros concordaram em fazer uma reunião do primeiro Congresso Continental em 1774. Sem essa decisão, não teria havido assinatura da Declaração da Independência. Numa parte diferente do país, Thomas Jefferson também estava com relações tensas com a coroa e corria o risco de ser acusado de alta traição. 2 anos depois, Lee propôs que os Estados Unidos se tornassem estados livres e independentes, sendo desligados da coroa. Mas a demora por uma decisão começou a aborrecê-lo. Ele colocou a causa nas mãos do amigo Thomas Jefferson, que prometeu lutar até alcançar a posição favorável. Então, liderando uma comissão para redigir a Declaração da Independência, fez com que os homens assinassem suas próprias sentenças de morte, caso as colônias perdessem a luta com a Grã-Bretanha. O documento foi assinado e por essa decisão nasceu uma nação destinada a trazer ao povo o privilégio de tomar outras decisões. Os Estados Unidos nasceram de uma decisão criada por um grupo de mente superior. O espírito dessa decisão assegurou o sucesso dos exércitos de Washington, pois não reconhecia o fracasso. Nesta história, é possível detectar desejo, decisão, fé, persistência, grupo da mente superior e planejamento organizado. 6 princípios que falamos aqui no nosso podcast. Firmeza de decisão sempre requer coragem e riscos. A pessoa que deseja riquezas com o mesmo espírito com que Adams desejou a liberdade para as colônias, acumulará fortuna com certeza. O passo número 8 é a persistência. Esse é um fator essencial no processo de transformar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. A força de vontade e o desejo formam um par irresistível. Então, imparáveis,
Sigam todos os princípios deste livro com persistência para conseguirem acumular dinheiro. Como dissemos, a falta de persistência é uma das principais causas do fracasso. A facilidade com que ela pode ser vencida dependerá da intensidade do desejo de cada um. Fortunas gravitam em torno das pessoas cujas mentes foram preparadas para atraí-las. A persistência é essencial para a acumulação da fortuna. Quem escolher seu grupo de mente superior com cuidado terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Essas pessoas alcançam qualquer meta que perseguem e aprendem que toda derrota traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. As pessoas que aceitam o castigo da derrota como um impulso para um esforço maior nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. A persistência é um estado de espírito que pode ser cultivada. Ela se baseia em causas definidas. A primeira é o propósito definido, pois um forte motivo supera muitas dificuldades. Tem também o desejo, autoconfiança, planos definidos, conhecimento preciso, cooperação, força de vontade e hábito. Façam um autoinventário para determinar quais desses fatores faltam para vocês. A análise pode levar a descobertas que lhes darão um novo poder sobre si mesmos. Para alcançar o sucesso, vocês devem vencer o fracasso em reconhecer o que desejam, a procrastinação, a falta de interesse em conhecimentos especializados, o hábito de se eximirem das responsabilidades, o hábito de depender de álibis em vez de criar planos para a solução dos problemas, a autossatisfação, indiferença, o hábito de culpar os outros pelos próprios erros, fraqueza de desejos, vontade de fugir no primeiro sinal de derrota, a falta de planos organizados, o hábito de não mudar ideias ou de agarrar uma oportunidade, a ânsia em vez do desejo, o hábito de aceitar a pobreza, a procura por atalhos para a riqueza e o medo à crítica. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis, mas o que muitos não sabem é que as oportunidades podem ser criadas por cada um de nós. Essa é a única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar. Ela vem da aplicação da persistência. Há 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Eles não exigem grande inteligência ou instrução. Anotem aí. Ter um propósito definido, ter um plano definido, ter a mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas e ter aliança amistosa com uma ou mais pessoas que os encorajem a seguir tanto o plano como o propósito. Esses passos são essenciais ao sucesso. Chegamos ao passo 9, o poder da mente superior. O poder é essencial ao sucesso na acumulação de dinheiro. Os planos se tornam inúteis sem o poder para transformá-los em ação. Neste capítulo, falaremos sobre o método pelo qual as pessoas podem atingir e aplicar o poder, que é o conhecimento organizado e inteligentemente dirigido. Vamos analisar as 3 fontes do conhecimento. A primeira é a inteligência infinita, que pode ser alcançada com o auxílio da imaginação criadora. A segunda é a experiência acumulada, que pode ser encontrada em uma biblioteca e nas instituições de ensino. Por último, temos a experiência e pesquisa. As pessoas se reúnem, classificam e organizam novos fatos. Essa é a fonte para a qual nos dirigimos quando o conhecimento não pode ser obtido por meio da experiência acumulada. Assim, o conhecimento pode ser convertido em poder, organizando-o em planos definidos e exprimindo os planos em termos de ação. A mente superior é a coordenação de conhecimentos e esforços em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Ninguém pode ter grande poder sem a mente superior. Qualquer pessoa pode criar vantagens econômicas
desde que se cerque dos conselhos e da cooperação pessoal de um grupo pronto a dar auxílio. O princípio da mente superior foi apontado para o autor por Andrew Carnegie, que resultou no trabalho de uma vida. Carnegie tinha quase 50 homens, todos com o propósito de manufaturar e vender aço. Um grupo de cérebros coordenados em harmonia fornece mais energia de pensamento que um único cérebro. As pessoas adquirem a natureza, hábitos e o poder de pensamento daqueles com que se associam em um espírito de simpatia e harmonia. O 10º passo se trata do mistério da transmutação sexual. O autor explica que a emoção sexual causa um estado de espírito que traz a possibilidade de 3 potenciais construtivos. São eles: a perpetuação da espécie, a conservação da saúde, já que é um agente terapêutico sem igual, e a transformação da mediocridade em gênio pela transmutação. A transmutação sexual significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso de todos. Impulsionadas por isso, as pessoas desenvolvem agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criadora que podem ser usadas como poderosas forças para a acumulação de riquezas. O 6º sentido é a imaginação criadora. A faculdade da imaginação criadora não é usada pela maioria das pessoas, mas, se é usada, geralmente é por acidente. Os que a usam com propósito premeditado são gênios. Essa faculdade é o elo entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Quando passam pela mente ideias chamadas de pressentimentos, elas prevêm da inteligência infinita do subconsciente, da mente de outra pessoa ou do depósito subconsciente de outra pessoa. A faculdade criadora se tornou mais alerta e receptiva aos fatores que se originam fora do subconsciente. Ela só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. A consciência opera inteiramente através da faculdade do 6º sentido. As melhores ideias vêm da instituição. A principal diferença entre gênio e o inventor maníaco pode ser encontrada no fato de que o gênio trabalha com a faculdade criadora, enquanto o maníaco nada sabe sobre isso. O inventor de espírito científico usa tanto a criadora quanto a sintética. Ele começa o invento organizando e combinando ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência. Se achar que o conhecimento acumulado é insuficiente para completar a invenção, usa então as fontes de conhecimento ao seu alcance através da faculdade criadora. Voltando para a energia sexual transmutada, as páginas da história estão repletas dos feitos de grandes líderes cujas realizações podem ser relacionadas à influência de mulheres. Alguns grandes homens com natureza sexual desenvolvida são Napoleão Bonaparte, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, William Shakespeare e muitos outros. Ao fazer uma análise de mais de 25 anos, o autor percebeu que os homens que alcançam o sucesso de maneira notável raramente o conseguem antes dos 40 e só acertam o passo depois dos 50 anos. O estudo revelou que a razão principal do sucesso dos homens não começar antes é a tendência que manifestam em dissipar as energias de forma excessiva na expressão física da emoção sexual. Essas emoções poderiam ter sido canalizadas com muito mais proveito em outros setores, e o desejo de expressão sexual, quando controlado e transformado em ação que não seja a expressão física, pode elevar até grandes realizações. Um professor descobriu que homens de grande poder sexual são os vendedores mais eficientes. Isso porque o magnetismo pessoal nada mais é do que energia sexual. Essa força pode ser empregada com grandes vantagens nas relações, sendo comunicadas através de aperto de mãos, tom de voz, postura e porte do corpo, vibrações do pensamento e adornos do corpo. A qualidade de magnetismo pessoal é a primeira exigência de um vendedor, pois gera um entusiasmo que resulta em vendas. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil.
O passo número 11 em direção à riqueza é o subconsciente, que é constituído de um campo de consciência em que cada impulso de pensamento que alcança o consciente por qualquer dos 5 sentidos é classificado e arquivado. Vocês podem implantar em seus subconscientes qualquer plano, pensamento ou propósito que deseje traduzir em seu equivalente físico ou monetário. O subconsciente age primeiro nos desejos dominantes que se misturam aos sentimentos emotivos como a fé. As possibilidades de esforço criador ligadas ao subconsciente são imponderáveis. Os 13 princípios trabalhados neste livro são estímulos pelos quais adquirimos a capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente. Não desanimem se não conseguirem na primeira tentativa. Lembrem-se que o subconsciente só poderá ser dirigido voluntariamente pelo hábito. Mas cuidado, se vocês deixarem de plantar desejos no subconsciente, ele se alimentará de pensamentos que chegam por negligência. Nós vivemos diariamente em meio a todas as espécies de impulsos de pensamento que alcançam o subconsciente mesmo sem o nosso conhecimento. Desses impulsos, uns são positivos e outros negativos. É preciso se empenhar para controlar a porta do subconsciente para que nenhum pensamento indesejável passe. Ele é mais suscetível à influência dos impulsos de pensamentos misturados com a emoção do que aos que se originam somente na parte racional da mente. Dessa forma, é essencial que vocês se familiarizem com as emoções. Há 7 emoções positivas poderosas que devem ser injetadas no impulso do pensamento pela autossugestão e 7 negativas que se injetam por si mesmas. As positivas são desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. Já as emoções a serem evitadas são o medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. As positivas e negativas não ocupam a mente ao mesmo tempo. Uma deve dominar. Então, formem o hábito de aplicar as emoções positivas. O passo número 12 é o cérebro. O autor observou que o cérebro humano é tanto estação transmissora como receptora de vibrações do pensamento. A imaginação criadora é o aparelho receptor do cérebro que recebe pensamentos emitidos pelos cérebros dos outros. É a agência de comunicação entre o consciente ou mente racional e as fontes das quais se recebem os estímulos de pensamento. Quando estimulada ou aumentada, a mente se torna receptiva ao pensamento. Esse processo de aumento tem lugar através das emoções positivas e negativas. Através das emoções, pode-se aumentar as vibrações de pensamento. O cérebro estimulado pela emoção sexual, por exemplo, funciona mais rápido do que quando a emoção está ausente. O resultado da transmutação sexual é o aumento dos pensamentos a ponto de que a imaginação criadora se tornar altamente receptiva a ideias. Quando o cérebro funciona em ritmo rápido, não só atrai pensamentos e ideias dos outros cérebros, mas dá aos nossos próprios pensamentos a sensação que é essencial, antes que os pensamentos sejam aproveitados pelo subconsciente. Enquanto a imaginação criadora é o aparelho receptor, o subconsciente é a estação transmissora. O autor entra agora no assunto das forças intangíveis do mundo que nos cerca. Intangível é aquilo que não se pode perceber por nenhum dos 5 sentidos. Todos nós somos controlados por forçar invisíveis e intangíveis. O problema é que o homem pouco entende sobre a força intangível do pensamento. Agora, porém, está entrando em uma época de esclarecimento do assunto. Homens de ciência começaram a voltar a atenção ao estudo do cérebro. É inconcebível que essa rede de máquinas exista só para cumprir funções físicas secundárias. Não será provável que o cérebro também forneça os meios de comunicação com outras forças intangíveis? O professor Heaney, da Universidade Duke, realizou testes para determinar a existência da telepatia e da clarevidência, que parece enormemente provável para alguns cientistas. Pediu-se a várias pessoas dotadas de percepção especial que descrevessem quantas cartas pudessem em um baralho especial sem vê-las.
Cerca de 20 pessoas enumeraram tantas cartas corretamente que não havia como terem acertado por sorte ou acidente. Esses poderes, se existirem, não parecem ser sensoriais. Rini descobriu que os narcóticos diminuem essas qualidades, enquanto um estimulante as aumentam. Em um artigo, é chegada à conclusão de que a telepatia e a clarividência são o mesmo dom. Todas as pessoas que conseguem ver uma carta também conseguem ler um pensamento. Os dois são igualmente poderosos. Em vista desse estudo, o autor analisou as condições ideais sob as quais a mente pode ser estimulada, de modo que o sexto sentido pode ser posto a funcionar de maneira prática. Essas condições são de uma aliança de trabalho entre o autor e seus dois colaboradores que, através de experiências e práticas, descobriram como estimular as mentes para uni-las em uma só e encontrar a solução de muitos problemas pessoais. Os três sentaram, expondo com clareza o problema de cada um para que discutissem e contribuíssem com seus pensamentos. Essa é a prática da mente superior, adotando e seguindo esse plano da famosa fórmula Carnegie para alcançar a riqueza. Agora, imparáveis, chegamos ao último passo, que é o sexto sentido. É por ele que a inteligência infinita pode e irá se comunicar voluntariamente sem esforço por parte do indivíduo. O sexto sentido é a porção do subconsciente a que se refere como imaginação criadora. Foi também chamada de aparelho receptor, através do qual ideias, planos e pensamentos passam na mente. Esses lampejos, muitas vezes, se denominam como pressentimentos ou inspirações. Com o auxílio do sexto sentido, vocês serão avisados de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. O autor sempre teve o hábito de adorar heróis. Isso o ensinou que a melhor coisa, depois de ser grande, era emular os grandes. Então, antes de escrever ou fazer um discurso, Hill tinha o hábito de remodelar seu caráter, tentando imitar os nomes cujas vidas e obras o impressionaram mais. Chamava esse grupo de conselheiros invisíveis. À noite, ele fechava os olhos e via em sua imaginação esse grupo de homens. Seu propósito era bem definido. Queria remodelar seu caráter de modo que representasse um pouco dos seus conselheiros. Claro que ele sabia que todos se tornaram o que eram por causa de seus pensamentos e desejos dominantes transformados em realidade. Sabia também que a autossugestão é um fator poderoso na formação do caráter. Assim, em suas reuniões, pedia aos membros os conhecimentos que esperava de cada um. As reuniões ficaram tão reais que ele temeu as consequências e as interrompeu. Mas, enquanto duraram, o levaram a gloriosos caminhos de aventura, estimularam a apreciação da verdadeira grandeza, encorajaram a iniciativa criadora e animaram a expresso do pensamento honesto. Enfim, seres humanos recebem conhecimentos preciosos por fontes que não são os sentidos físicos. Tais conhecimentos geralmente são recebidos quando a mente está sob a influência de estímulos extraordinários. Qualquer emergência que desperte emoções pode colocar o sexto sentido em ação. Ele não pode ser tirado e colocado à vontade. A capacidade de usar esse grande poder vem aos poucos pela aplicação dos demais princípios deste livro, que foi projetado com o objetivo de apresentar uma filosofia completa, pela qual os indivíduos possam se orientar sem erros, atingindo suas metas. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. Já estamos chegando ao fim do livro, mas, antes, vamos falar sobre os 6 fantasmas do medo. Antes que vocês possam colocar essa filosofia em uso com êxito, a mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação começa com estudo, análise e compreensão dos 3 inimigos perigosos que terão de destronar. São eles: a indecisão, a dúvida e o medo. Para dominarmos esses inimigos, precisamos entendê-los e saber quais estão agarrados a nós.
Os 6 principais medos são a pobreza, crítica, saúde precária, amor perdido, velhice e morte. Os temores são estado de espírito que podem ser controlados e direcionados. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza, por exemplo. Os 2 caminhos seguem direções opostas. Quem quer riquezas deve se recusar a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O ponto de partida que leva à riqueza, seja ela financeira ou espiritual, mental ou material, é o desejo. O medo da pobreza é um estado de espírito. Isso é suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, leva à incerteza de propósito, destrói a ambição e convida ao desastre de 1000 maneiras. Esse é o mais destrutivo dos 6 temores e o mais difícil de dominar. Todas as mentes humanas, preocupação, medo, desânimo, decepção no amor e nos negócios fazem com que a semente germine e cresça. Os sintomas são a autossugestão, hipocondria, indolência, suscetibilidade, mimar a si mesmo, intemperança e preocupação. Quanto a temer a perda do amor, sua fonte original está no hábito poligâmico do homem de roubar a companheira do seu semelhante. Esse é o temor que provavelmente produz mais destruição. Os sintomas são ciúmes, encontrar defeitos e o hábito de jogar. Já o temor da velhice vem do pensamento que ela pode trazer pobreza e de ensinamentos falsos do passado. A possibilidade de doenças e a queda da atração sexual também aumentam o medo. Os sintomas são diminuição prematura de ritmo, desculpas pela idade, perda da iniciativa e hábito de se disfarçar de jovem. O último temor é o da morte. Para alguns é o mais cruel, mas, atualmente, esse temor não é mais tão comum, pois os cientistas lançaram luzes sobre o mundo, o que está libertando as pessoas do medo da morte. Se a morte não for mera transformação, nada vem depois dela, apenas um sono eterno e tranquilo, que não precisa ser temido. Os sintomas são pensar em morrer, associação com medo da pobreza e associação com a doença ou desequilíbrio. Em resumo, os 6 temores básicos se traduzem em um estado de preocupação através da indecisão. Então, vençam esses medos tomando decisões e matando o hábito da preocupação. O homem cuja mente está cheia de medo não só destrói 2 oportunidades, mas transmite essas vibrações para aqueles que entram em contato com ele. Então, tomem cuidado com a suscetibilidade a influências negativas. Usem a força de vontade. Vocês só têm controle absoluto sobre seus pensamentos. Essa é a única forma de controlar o destino. Controle mental é o resultado de autodisciplina e hábito. Ou vocês controlam a mente, ou ela os controla. O método mais prático para esse controle é o hábito de se manter ocupado com propósito definido, apoiado em um plano definido. Esse audiobook é um oferecimento da AB Rio Soluções para todos os profissionais taxistas do Brasil. A AB Rio possui a melhor equipe e melhores soluções omnichannel para compartilhamento de centrais de atendimento, exclusivo para o segmento de táxi no Brasil. Consulte nosso site abrio.com.br.